Depois, quando apagar esse quadro, eu vou colocar as competências. Para cada ilegalidade, é uma competência, certo? Por exemplo, quando acontece dentro do Estado, quem julga são os juízes estaduais. Se um juiz estadual, se é uma ilegalidade feita pelo juiz, quem vai julgar, o Tribunal de Justiça. Digamos, se for uma ilegalidade praticada pelo presidente da República, quem que vai julgar? O STF. Tem uma competência para cada órgão que for desrespeitado, certo? Então vamos lá. Impetrante, aquele que petra. Quem pode ser? O que requer, que impetra o habeas corpus a favor de outro. Paciente, o que recebe, o indivíduo que está se sentindo coagido na sua liberdade de locomoção. Indivíduo que sofre a coação ou a violência consumada. Coator, juiz. É quem pratica ou ordena a prática da violência, que ordena, que pratica a sentença. Detentor é o delegado, quem mantém o paciente sob seu poder ou aprisiona o paciente. Impetrante, como eu disse, qualquer pessoa em favor de qualquer pessoa, porque não tem formalidade. Aí eu dei exemplo, estrangeiro, desde que o habeas corpus esteja escrito em português. O STF entendeu isso. O estrangeiro pode impetrar um habeas corpus, mas o habeas corpus tem que estar escrito em português, certo? Ó, vamos lá. O menor de idade, o doente mental, independe de capacidade civil, política ou financeira, de sexo, idade, o analfabeto, em benefício próprio é lei. E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Pode impetrar, mas paciente, só pessoa física. Deu para entender? Aqui? Então vamos lá. Ação de natureza penal. É uma ação de natureza penal. Vocês já viram o habeas corpus dentro da matéria penal com a doutora Carolina? Não? Começaram? É uma matéria penal. Então eu estou abordando assim, ó, um conteúdo bem para vocês fixarem a matéria. Porque dentro do direito constitucional não precisava ver tudo isso, certo? Porque vocês vão estudar em matéria própria, em matéria penal, certo? Mas para a gente já fixar e já aprender os remédios funcionais, eu resolvi dar bem abordado, certo? Ele é gratuito, não precisa de advogado, não precisa de capacidade postulatória. O que é? Então assim, o examinador de vocês pode colocar na hora da prova dois tipos. O habeas corpus precisa de capacidade postulatória, aí vocês já sabem o que é capacidade postulatória. Advogado, porque o advogado tem o poder de postular, certo? Então o habeas corpus não precisa de advogado, que é o mesmo que o quê? Capacidade postulatória. Tá claro? Ficou claro, gente? Vamos lá. Ele pode ser de duas formas. Ele pode ser repressivo ou liberatório. Por que eu coloco assim? Porque o examinador, ele pode colocar para vocês na hora da prova o habeas corpus liberatório ou o habeas corpus repressivo. Significa a mesma coisa. Quando já teve desrespeitado seu direito de locomoção. Então o habeas corpus repressivo é quando ele já está preso. Eu vou usar o habeas corpus repressivo ou liberatório quando ele já está preso, tá?